É, vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos como é que está funcionando o sistema ali. Basicamente, a ideia disso é pegar o que a gente absorve das leituras e colocar isso tudo em um lugar e que a gente consiga acessar facilmente depois para fazer os projetos. Então, vou falar do meu processo ali. Tem os artigos, né? E tem os livros. Essas leituras, elas alimentam o que eu chamo de duas coisas, né? Uma são o que eu estou chamando ali de notas permanentes. E uma outra coisa que eu chamei ali de wiki, que eu vou te explicar ali mais ou menos o que é. Então, assim, ó, é, os artigos alimentam o wiki, alimentam a leitura dos livros e alimentam as notas permanentes também. E o wiki também alimenta as notas permanentes. E tudo isso aqui está dentro de um grande contexto que eu chamo de projeto. Então a gente vai estar envolvido sempre em algum projeto, né? Se a gente lê para alguma coisa. Então, lê para a tese, lê para um artigo ou lê para um trabalho de disciplina. Isso é um projeto. E aí a gente vai usar essas coisas aqui dentro do sistema. Então, eu leio um artigo e a leitura desse artigo pode me levar a criar uma nota permanente ou alimentar um wiki que eu já tenho. O wiki seriam conceitos, né? Um conceito, por exemplo, ou definições operacionais, né? Que a gente trabalha bastante. Vou te mostrar ali. E as notas permanentes, elas vão ser reflexões pessoais sobre as leituras, que eu vou te mostrar aqui. Aí como que eu distribuí aqui no aplicativo? Tem os artigos, tem os livros, tem essas notas permanentes, tem os projetos, tem o wiki, né? Essa referência aqui eu vou apagar porque eu não lembro por que eu fiz isso. Mas, por exemplo, eu peguei a leitura de um artigo aqui, esse aqui. Então eu coloco o nome sobre esse aqui é Almeida e Almeida porque por acaso os dois autores têm o mesmo sobrenome. Então o sobrenome dos autores e o ano do trabalho, né? E aqui eu coloquei a referência completa porque quando eu for escrever no Word e for entregar eu vou copiar e colar. Então aqui basicamente eu coloco citações, primeiras impressões desse artigo do que eu li no artigo. Então, aí, por exemplo, deixa eu pegar um aqui que eu li e tô lendo esse livro aqui, chamado Neoaprendizagem. Então, Bresolim Freire Pacheco, 2019. Isso aqui, na verdade, 2021. Então, eu li o livro, né? Tá cheio de citações aqui do livro que eu selecionei. E aí, a leitura desse livro me levou a criar um glossário, que eu chamo de wiki, que são os conceitos. Então, tem o conceito de andragogia. Então, andragogia, né, tem aqui com as minhas próprias palavras o que significa andragogia. E eu vou pegar e vou referenciar esse wiki lá no Bresolim Freire Pacheco que eu fiz, né? Então, quando eu clico aqui, volta lá
na página desse livro. Então a ideia é que aqui na página do livro ou da leitura, você coloque as citações e aí você vai desdobrando isso aqui dentro do sistema, como por exemplo, né, o livro chama Neoaprendizagem, então eu criei um wiki aqui da Neoaprendizagem. Então aqui tem tudo o que eu aprendi referente à neoaprendizagem. Então aqui nas referências eu vou colocar de onde eu tirei isso. E aqui também está remetendo ao wiki, outros wikis, que seria isso aqui, ó. Eutagogia, por exemplo. Aqui acho que eu troquei alguma coisa. Troquei maiúsculo para minúsculo. Quer ver o que é isso? Bom, enfim, depois eu atualizo isso. Tá? Então, a leitura alimentou tudo isso. Então, por quê que acontece isso? Porque depois, quando eu for, né, no caso, eu escrevi qualquer coisa e eu quero remeter a algo que eu já fiz, por exemplo, se for um termo, né, se for um glossário, eu tenho aqui minha lista de glossários. Se for outra coisa, se for a leitura, eu tenho também a lista das leituras. Isso aqui eu ainda não terminei de escrever. Aí esse link, como é que faz? Você tendo a nota aqui, criando uma nota, você clica esse colchete aqui que a gente chama em português, e aí você digita, ele localiza, né? Então tá lá, aquela referência. E aí o que seria uma nota permanente? Uma nota permanente é um conceito, alguma ideia que eu tive, por exemplo, de algo que eu li ou que eu vi. Então isso aqui não dá para falar que é um wiki porque não é um termo, né? Então é uma coisa que eu chamei de recompensar o processo. Então eu assisti um vídeo, né, sobre neurociência e tal, escrevi aqui tudo que eu entendi que tem relação com esse conceito aqui que eu estou chamando de recompensar o processo. E aqui tem inclusive links próprio internos, né? Eu tenho um wiki sobre dopamina. Então ele joga lá e ele vai mostrar o que eu tenho sobre dopamina. E também posso colocar links externos aqui de qualquer forma. Entendeu? Seria basicamente isso. Então, ou por exemplo, definição de vídeos educacionais. Isso aqui, na verdade, ele poderia até ser um wiki. Então vai ter uma definição que, eu, por exemplo, eu peguei desse cara aqui, Harrison. Então era isso, cara. Basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida aí, depois a gente vai conversando. Porque eu esqueci de falar que é a parte dos projetos, né? Então, eu tenho os projetos em andamento. Então, tem o artigo da APP, tem a dissertação, tem essa revisão integrativa aqui. Não necessariamente vai ter alguma coisa escrita aqui, mas qual que é o negócio? A questão está nessa barra lateral aqui. Então, por exemplo, em vários desses artigos, eu criei essa nota, né, revisão integrativa de métodos, que é uma disciplina. Então, todo o artigo que tem
esse link aqui vai me jogar lá naquela nota. Aí a questão é que eu vou ver, né, dentro da revisão integrativa desse projeto aqui, o que está vinculado a ela, né? O que eu estou lendo para ela. Porque imagina o seguinte, que enquanto eu tenho aqui, sei lá, 20 artigos, 30, tá de boa. Imagina quando tiver 100, entendeu? 500 artigos para eu poder localizar esses trabalhos, né? Então, daqui a pouco eu vou escrever um artigo e aí vão surgir novos e eu vou ter que localizar esses trabalhos aqui. Teria que fazer isso manualmente. Mas como eu, durante a leitura, eu já linkei esses trabalhos nesse projeto, então fica mais fácil, né, eu aqui localizar o que eu estou lendo para esse projeto, né? Então, lembrar de um autor, eu posso ir lá na nota desse autor, dessa leitura, e aí ele vai quitar aqui, né? Ele vai mostrar o que eu estou lendo. E no fim das contas, né, os trabalhos, especialmente essas notas aqui, elas podem ser vinculadas a vários projetos. Então, vou pegar um exemplo aqui. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui, ele está tanto na minha revisão integrativa quanto na minha dissertação. Então, quando eu vier aqui nesses projetos de dissertação, esse artigo que eu acabei de criar lá, ele vai aparecer mencionado aqui. É isso.